Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus. Este é o nosso canal Refrigério para a Alma no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal para que você possa ser notificado de novos vídeos, ative o sininho e que este canal sirva de bênção para você e para sua casa em tempos de dificuldade dos quais nós estamos vivendo. O tema do vídeo de hoje é um tema um pouco diferente do que nós estamos costumando fazer aqui no canal, mas eu senti a necessidade de fazer esse vídeo devido a questionamentos que eu tenho recebido e eu acho que, como ministro do Evangelho, vale uma palavra da minha parte como uma orientação geral e uma visão bíblica. O tema do vídeo de hoje é igrejas abertas ou fechadas? O que está mais correto nesse momento? Eu senti a necessidade de falar sobre esse tema, devido a ter recebido questionamentos de diversos irmãos, ou outros irmãos terem recebido também esse questionamento e repassado para mim, a respeito que existem hoje, muitos ministérios que, em meio a essa situação da qual nós vivemos, estão com as suas igrejas abertas. Eu não vou ficar aqui no vídeo falando constantemente do que nós estamos passando, porque o YouTube ele pode derrubar o vídeo se nós ficarmos falando muito os nomes, mas é devido à pandemia a qual passamos. Esse vídeo tem como intenção orientar a cada um de vocês do contexto do que nós estamos passando no Brasil e no mundo, e também orientar qual deve ser a nossa atitude segundo a opinião das Sagradas Escrituras. Então, para que você não tire conclusões precipitadas do que eu vou falar aqui, assista o vídeo até o final. Eu vou começar o vídeo fazendo colocações de parâmetros, de dados que estão ocorrendo nesse exato momento que eu gravo esse vídeo, e depois eu farei uma visão bíblica do tema para que você possa, com a palavra de Deus, junto com os fatos que estão ocorrendo, tirar as suas próprias conclusões. Amém? Então, assista o vídeo até o final. Eu vou tentar ser o mais breve possível para que esse vídeo não fique longo, mas o tempo que ele estiver aí disponível para você assistir, ele é todo cheio de conteúdo e de informações, então acho que vale a pena você assistir, se orientar e, mais do que isso, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para que elas possam também ser orientadas não por guerras políticas, mas sim pela palavra de Deus. Tudo bem? Vamos lá? Eu vou começar citando aqui alguns dados. No momento que eu gravo esse vídeo, hoje é dia 6 de maio de 2020, eu peguei dados aqui no Google antes de iniciar a gravação desse vídeo, e consta para nós, eu já estou aqui do lado, propositalmente vai aparecer uns dados aqui para vocês enquanto eu falo. Consta que no Brasil, nesse exato momento, nós temos 122 mil casos confirmados, com o número de 48.221 recuperados e, infelizmente, 8.022 mortes. Se nós falarmos aqui do estado de São Paulo, onde nós moramos, nós temos o número de 34.053 casos confirmados, com 2.851 mortes. São Paulo não dá dados de casos de pessoas que estão recuperadas, aqui no estado de São Paulo especificamente. Esses números nos levam a compreender, quando nós observamos um gráfico, que o nosso país vive uma curva ascendente desse vírus que está se passando no Brasil e no mundo. O estado de São Paulo vive uma curva um pouco menos ascendente, mas também está ascendente. O que nos leva a entender que ninguém sabe ainda o alcance que isso pode ter. É algo novo, algo que ainda ninguém sabe o grau de alcance. Nós vamos saber daqui 2, 3 anos qual era o exato grau de alcance. E até lá nós já teremos, infelizmente, perdido muitas vidas. A palavra de Deus está se cumprindo, Para que Jesus volte, a palavra de Deus tem que se cumprir, E nós estamos vivendo aquelas aflições da qual Cristo falou, que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós também venceremos. Existem alguns ministérios que têm feito cultos com o uso de máscaras,
colocando as cadeiras com 1,5 m de distância, cada uma, quando são cadeiras, ou fazendo distanciamento nos bancos. Os membros chegam e higienizam com álcool gel na saída também. Pessoas que são do grupo de risco não são autorizadas a ir ao culto. Também limitam para que crianças também não sejam levadas, né? E ali nós temos então uma observação, uma maneira de ter um culto que ajuda, mas eu não acho que resolve, tá? Porque nós não temos conhecimento até onde esse vírus pode alcançar, tá bom? E ao ponto também eu tenho visto notícias, visto algumas coisas, que não vem ao caso aqui, claro, falar, né, onde e como vi, de ministérios que têm tido seus cultos de uma forma totalmente normal, como se nada estivesse acontecendo no mundo. As pessoas sentam absolutamente próximas umas das outras, sem proteções faciais, sem distanciamento social, uso ou não de álcool em gel, eu não posso dizer, porque, claro, eu não visitei essas igrejas para poder afirmar. Nós podemos falar apenas daquilo que nós vimos, né? Então eu ainda acho um pouco temerário, né? Os grandes questionamentos que nós recebemos é porque o nosso ministério, a Igreja Sinos de Belém, Missão das Primícias, decidiu manter os seus templos fechados, né? Ainda neste período, sem fazer o culto com distanciamento social. Apenas na ceia, a pedido do nosso líder espiritual, o missionário Josias, será feito algo desse contexto, mas com um grande distanciamento social. Tem um vídeo no nosso canal falando sobre isso, tá bom? Como vai ser ali a distribuição das pessoas para assistir um pequeno pronunciamento do missionário, não será necessariamente um culto completo, tá bom? E então nós temos recebido muitos questionamentos. Então agora eu quero ser breve, eu tenho quase 7 minutos já de gravação e eu quero que você assista esse vídeo até o final para que você traga o contexto do que nós estamos vivendo na sociedade para dentro da palavra de Deus e você possa avaliar aonde você precisa se encaixar como servo e como serva de Deus. Amém? Se nós não nos preocupamos, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho hoje 33 anos, pela graça de Deus. Vamos supor que eu pegasse esse vírus e não sou grupo de risco, e eu poderia ficar, pelas notícias que nós temos, eu poderia ser um paciente assintomático, que não sente absolutamente nada, ou sentir pequenos sintomas de uma gripe, alguns dias ruins, e depois me recuperar. Como também poderia, né, ficar enfermo gravemente. Eu já vi pastores aqui dos arredores de onde eu moro morrerem com 34 anos de idade, né, e não era um grupo de risco, não tinha doenças respiratórias nem nada. Mas vamos supor que eu pegue esse vírus e eu fique assintomático. Não sinta nada, nada aconteça comigo. O que acontece? Eu posso ficar totalmente assintomático, não saber que tenho vírus, e durante 14 dias eu estou passando isso para outras pessoas, eu estou contaminando outras pessoas, né? Nós vamos falar um pouco aqui da quantidade de pessoas. Então assim, eu posso passar isso para um idoso, para uma idosa, alguém que tem uma doença respiratória, e esta pessoa, por fim, não resistir, né, e ter um problema maior. A minha pergunta é, se nós achamos que podemos ter uma vida normal nesse momento, inclusive ter os nossos cultos, né, aonde está o nosso amor ao próximo? Né? Como eu disse, nós não sabemos ainda o grau que tudo isso ainda vai alcançar. Né? Então, eu tenho por muito prudente e acertada a decisão do nosso ministério no momento, apesar de, claro, ser ruim, é ruim. Nós queremos ter os nossos cultos, nós queremos estar na casa de Deus, na comunhão, adorando, né? Mas eu tenho por muito acertada e sensata a decisão de não termos cultos públicos no momento, de mantermos as igrejas fechadas, né? Passarmos por essa situação, sim, ajudando-nos uns aos outros, nos contatando, ligação, WhatsApp, os cultos online que temos feito aqui no canal, que são formas de justamente ajudar as pessoas nesse momento, nessa situação, porque também vamos pensar o seguinte, não há mal que dure para sempre, isso vai passar. Vai chegar um momento que as coisas vão gradualmente voltar à sua normalidade. Então acho que nós temos que sim nos resguardar, esperar em Deus e fazer a nossa parte. Se eu não me preocupo com nada disso, a grande pergunta é, e aqui eu vou para a palavra de Deus. Fiz algumas anotações aqui e eu vou trazer tudo isso para dentro da palavra agora. Aonde está o nosso amor ao próximo? Se eu me preocupo apenas comigo,
e não com o que pode acontecer com o meu próximo. Eu vivo a minha vida normal e não me preocupo com o que vai acontecer com o meu próximo. Será que eu não quero isso, jamais, mas será que seria necessário nós perdermos um ente querido, alguém próximo a nós, para que passemos a ter um pouco mais de consciência de tudo que está acontecendo? Eu espero que não, eu peço a Deus que não, eu peço a Deus que você assista esse vídeo até o final e se conscientize daquilo que nós estamos vivendo. Eu vou citar alguns versículos bíblicos aqui para base para nós, tá bom? No livro de Tiago, no capítulo 2, no versículo 8, está escrito assim: Se vós, contudo, observais a lei soberana, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Esta lei está citada lá no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Falamos da lei, falamos do nosso irmão Tiago falando. Vamos ver Jesus falando a respeito do amor ao próximo? O Senhor Jesus diz assim no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 12, assim: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha com grande responsabilidade nós temos amar o nosso próximo, assim como Jesus nos amou. Grande foi o amor que Jesus demonstrou por nós, não é verdade? E como vai ser o nosso amor para com o nosso próximo? Conseguiremos? Eu acho que com a graça de Deus, você tem toda a capacidade de conhecer, aleluia, de descobrir como era amar o seu próximo, como Jesus te amou, colocando isso em prática, e esta é, claro, uma grande oportunidade de fazê-lo. Nas cartas de João, a primeira carta de João, no capítulo 4, versículos 7 e 8, está escrito assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Forte essa palavra, né? Se você não ama, talvez você nunca tenha conhecido a Deus, achando que conhece. Vamos aprender a amar o nosso próximo. Amar o nosso próximo não é só amar os nossos irmãos. É a todos. É amor ao próximo de uma maneira total, como Cristo nos amou. Né? A Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, Evangelho de João, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou apenas os cristãos? Não, Deus amou todo mundo. É necessário que o mundo então nele creia para que seja salvo e não pereça e assim adquira a vida eterna. Eu vou terminar aqui com a primeira carta de João também, no capítulo 3, no versículo 16, está escrito assim: Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Mais do que as minhas palavras, eu quero que o Espírito de Deus, se você permaneceu aqui até essa parte do vídeo, que o Espírito de Deus toque o seu coração, que o Espírito de Deus fale a você. Será que não é uma grande oportunidade de nós praticarmos o nosso amor ao próximo? É claro, algumas pessoas precisam sair para trabalhar, tem áreas que não tem como ficar sem trabalhar, nós precisamos sair para fazer algumas coisas, mas a Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, que para todo propósito debaixo do céu há um tempo determinado por Deus. E este tempo não é um tempo de nós vivermos uma vida comum. É tempo de nós nos resguardarmos um pouco mais. É tempo de nós pensarmos. Se você pensa, estou guardado por Deus, acredito que mesmo se pegar, Deus cuidará da minha saúde. E aquela pessoa que não ama a Deus? E aquela pessoa que não está perto de Deus? Tudo bem se essa pessoa morrer para você? Tudo bem se essa pessoa se for? Eu te digo que para Deus não está tudo bem. Porque a palavra de Deus diz, vou colocar aqui o versículo para vocês, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que ele se arrependa e venha ao conhecimento da verdade. Deus quer que esses ímpios que estão morrendo se acheguem a Deus antes da morte. E você fazendo a sua parte, não precisa fazer nada de excepcional, basta fazer a sua parte.
estará assim expressando o seu amor ao próximo e concordando com Deus, que quer que essas pessoas, ao invés de morrer nos seus pecados, se acheguem a Cristo e sejam novas criaturas, salvas, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Eu termino aqui esse vídeo pedindo a você que compartilhe com o maior número de pessoas, para que assim gere consciências em mais pessoas a respeito desse tema e que o Espírito de Deus nos ajude a passar por tudo isso. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vencerão. Este é um momento de uma grande aflição para o mundo. Mas para nós que confiamos em Cristo Jesus, é hora de descansar no seu amor, na sua presença, saber que Ele tem cuidado de nós, mas mais do que isso, expressar o nosso amor ao próximo. Que Deus te abençoe. Deus abençoe você ter ficado até aqui assistindo esse vídeo. Deus abençoe você, sua casa e sua família. E que o amor de Cristo esteja derramado no seu coração, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz do Senhor.